Bem-vindo ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Tornando-se membro do canal, você tem acesso à nossa biblioteca. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Atenção! O trabalho de Zecharia Sitchin consistiu apenas em reinterpretar os textos antigos que já estavam traduzidos em sua época. Zecharia Sitchin apresenta apenas uma releitura, uma reinterpretação, baseando-se naquilo que já existia ao seu tempo, elaborado por especialistas acadêmicos em língua e cultura suméria e do Antigo Oriente Próximo. Lembrando que nenhum especialista consegue nos dizer como os sumérios tinham conhecimento da existência de Plutão. O combate travado na fortaleza de Cádiz, no Líbano, mobilizou 4 divisões de Ramsés II contra as forças reunidas pelo rei Muatales, dentre todas as partes de seu império. Terminou com a retirada egípcia, abortando o avanço do faraó em direção à Síria e à Mesopotâmia. No entanto, a batalha esgotou os recursos hititas e deixou-os fracos e vulneráveis. A vitória hitita poderia ter sido mais decisiva, uma vez que estes quase conseguiram capturar o faraó. Até agora, só foram encontrados fragmentos de inscrições hititas sobre a guerra, mas Ramsés, ao voltar para o Egito, achou conveniente descrever em detalhes o milagre de sua fuga. Suas inscrições nas paredes dos templos, acompanhadas de ilustrações detalhadas, contam como as hostes egípcias chegaram a Cádiz e acamparam ao sul da cidade, preparando-se para a batalha. Surpreendentemente, os hititas não avançaram contra eles. Ramsés, então, ordenou que 2 divisões atacassem a fortaleza. Foi quando os carros hititas surgiram, como se viessem do nada, pegando pela retaguarda as divisões que avançavam e causando grandes estragos no acampamento das outras 2. Quando as tropas egípcias começaram a fugir em pânico, Ramsés subitamente percebeu que estava sozinho com seus guarda-costas. E quando o rei olhou para trás, viu que estava bloqueado por 2.500 carros do inimigo. Abandonado por seus oficiais, pelos condutores e pela infantaria, o faraó voltou-se para o seu Deus, lembrando-o de que só se encontrava naquela situação aflitiva porque atendera às ordens dele. E sua majestade disse: "E agora, meu pai Amon, um pai esqueceu-se de seu filho? Seja o que for que eu tenha feito ou não foi seguido tuas ordens?" Lembrando ao deus egípcio que o inimigo adorava outros deuses, Ramsés perguntou: "O que são esses asiáticos para ti, ó Amon? Esses miseráveis que de ti nada conhecem, ó Deus." O faraó continuou implorando a Amon para salvá-lo, lembrando-lhe que os poderes da divindade eram maiores do que milhões de soldados, centenas de condutores de carros. E então aconteceu o milagre. O próprio Deus surgiu no campo de batalha. Amon ouviu quando chamei. Ele estendeu a mão para mim e me rejubilei. Colocou-se atrás de mim e gritou: "Para frente!"
Para frente, Ramsés, filho amado de Amon, estou contigo. Seguindo as ordens de seu Deus, Ramsés avançou para o meio das tropas hititas. Sob a influência de Amon, os inimigos mostraram-se inexplicavelmente debilitados. Suas mãos caíram para os lados. Eles não conseguiam segurar e atirar as lanças. E os hititas diziam uns aos outros: não é mortal este que está entre nós? Ele é um Deus poderoso. Seus feitos não são de homem. Há um Deus em seus membros. Sem encontrar oposição, matando inimigos à esquerda e à direita, Ramsés conseguiu escapar. Depois da morte de Muatalis, os reinos egípcio e hitita firmaram um tratado de paz, e o faraó tomou como sua principal esposa uma princesa hitita. A paz era necessária porque não apenas os hititas, mas também os egípcios estavam sendo ameaçados pelos povos do mar, invasores vindos de Creta e de outras ilhas gregas. Estes acabaram conquistando territórios na costa mediterrânea de Canaã e tornaram-se os filisteus da Bíblia. No entanto, os ataques que lançaram contra os egípcios foram rechaçados pelo faraó Ramsés III, que comemorou a vitória mandando pintar as cenas da batalha nas paredes dos templos. Nas inscrições, ele atribuiu seu êxito ao Todo-Poderoso, meu augusto divino Pai, o Senhor dos deuses. O crédito do triunfo deveria caber a Amon-Ra, pois, como afirmou o faraó, ele estava na retaguarda do inimigo, destruindo-o. Bom, meus amigos, este é um relato de como um faraó egípcio ele invoca as forças ocultas da psique humana. Obviamente, nenhum deus se materializou no campo de batalha, mas, como está neste relato hitita, ou atribuído aos hititas, que reside nele os elementos simbólicos e alegóricos, na verdade, isto é um ritual muito comum para os mistérios marciais. A invocação, invocar é pedir ajuda, evocar é apenas chamar, como se fosse alguém para apenas assistir. No caso do faraó, ele fez uma invocação. O Egito, sempre através de seus cultos, promovia com que as egrégoras de seus deuses fossem alimentadas pelas orações, sacrifícios e rituais dos fiéis. Aquele ao qual o faraó era patrono de um desses deuses, ele então invocava a sua egrégora. A soma destas preces, destas orações, destes sacrifícios que ficavam depositados no astral. O faraó, então, em um rito de alta iniciação ao qual ele fazia, ele aprendia os segredos da psique humana para despertar estes poderes latentes no inconsciente humano. Você pode perceber que algumas pessoas, quando entram em algum tipo de transe, demonstram força sobre-humana, capacidade de velocidade, agilidade e outras dotações que parecem até às vezes incomum ao tipo físico da pessoa que está exercendo a tal força e velocidade. Na realidade, isso é totalmente explicável psiquiatricamente. Só que, nos caminhos da iniciação do Egito, o faraó ele sabia invocar esta questão e entrar em um tipo de transe em que ele canalizava a egrégora ao qual Deus ele servia, e uma força, velocidade, destreza e agilidade sobre-humana vinha no faraó. Por isso do relato, não é mortal este que está entre nós, ele é um Deus poderoso, seus feitos não são de homem, há um Deus em seus membros, exatamente, há um Deus em seus membros, no seu corpo,
seus braços, aumento da sua precisão, aumento da semiótica, aumento da velocidade, aumento da força. Tudo isso é explicável cientificamente quando algumas pessoas já foram verificadas quando estão em transe. E o faraó sabia fazer esta elevada e alta hipnose, que desaguava nesta canalização, ou entre muitas aspas, incorporação da egrégora do Deus ao qual ele era iniciado, o Deus ao qual ele servia. Estes segredos, que eram dominados pelos faraós através de suas iniciações, como bem explica Mauro Biglino em uma de suas obras, nada mais era do que os segredos que estes seres extraterrenos milenares entregaram à raça humana antes do seu próprio falecimento, que foram sendo guardados e propagados apenas entre as elites dominantes, entre aqueles que se autodenominaram reis e governantes. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Deus abençoe a todos. O verdadeiro Deus abençoe a todos. E vamos continuar investigando a verdade, pois, na verdade, você sabe muito bem disso. Ninguém sabe a verdade. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.